Então, nós vamos conversar sobre a amamentação e o desenvolvimento da face, né? A psicofisiologia da amamentação. Então, o que acontece quando a mulher amamenta? A criança tá para já acordar e fazer o processo da amamentação, ocorre a hipófise, começa a liberar a ocitocina, que vai ajudar a fazer sair o leite dos alvéolos, né? E que seja liberado. E daí a ocitocina, que é o responsável pelo reflexo de ejeção do leite. E quando ela vai amamentar, ela tem que fazer a pega correta e a posição com que a criança fique, tanto pode ser com a mãe e a criança deitada, sentada ou em pé com a criança nessas posições. Mas que seja interessante que os dois estejam numa posição bem confortável. Aí, a posição de pega da criança, que é muito importante. Estão vendo o meu cursor? Tá? Dá para ver o cursor. Tá. Então, a criança, quando ela pega, né, a criança vai sozinha no peito e faz a pega automática. Então, ela fica com uma boquinha como se fosse um formato de peixe, boquinha de peixe. Ela faz o vedamento total, a narina fica liberada e a criança ela vai fazer um movimento de sucção do leite. Aí, como eu dizer, um azar de algumas crianças, as crianças não conseguem fazer a pega correta, ela faz a pega incorreta. E a maioria das causas está na posição do freio lingual. Então, forma uma membrana, né? O freio segura a ponta da língua e a criança não consegue fazer a pega. E machuca a mãe, a criança não amamenta, ela passa fome, ela chora com certa frequência, né? Está toda hora chorando, e acaba sendo desesperador tanto para a mãe quanto para a criança, porque elas não conseguem satisfazer a função vital de que é a amamentação e a alimentação. Para ocorrer a pega correta, e a criança ela faz o vedamento, faz a boquinha tipo peixe, o bico do peito, ele entra quase que até o fundo da boca. A posição da língua, a ponta fica baixa, debaixo do bico do peito, a parte superior ela sobe para fazer pressão para que saia o leite das glândulas mamárias, né? Então, ele vai fazer toda essa pressão aqui de sucção e o movimento de vai e vem da posição da língua. Então, a criança ela introduz o bico do peito dentro da boca, usando aquelas glândulas de Bichet, né? Que é aquelas bolsas de gordura que tem aqui. A criança ela vai fazer uma pressão sobre o bucinador e essas glândulas, que vai fazer pressão sobre o bico do peito. Então, a criança ela abre a boca, faz a apreensão do bico do peito e ela começa a fazer pressão através dessas glândulas Bichet sobre o bico do peito, sobre o peito. A língua, ela abaixa e a ponta eleva, tá? Como se aqui tivesse o peito aqui nessa posição. A pontinha eleva e o dorso aqui também eleva, que vai fazer a pressão. Então, aqui está o peito, a ponta da língua está aqui, ela embaixo, mas a pontinha da língua fica fazendo pressão para cima, tá? Aí ela, para fazer o movimento de sucção, aqui a língua, posição da língua, ela faz pressão ao leite ejetado e faz como a língua faz como se fosse uma conchinha.
aqui na parte posterior, ocorre a úvula fecha e o dorso posterior da língua também toca, enchendo a cavidade aqui oral, ela vai abrir depois para a descida do leite, para o estômago, tá? Então, ela faz expressão com o bucinador e aquela glândula de Bichet, vai fazer pressão aqui para que o líquido do leite saia. Então, a ponta da língua, todo o ato mamar, utiliza-se a pressão da língua sobre o bico do peito. O bico do peito, ele vai quase que o final lá na região da úvula, lá encosta lá para trás, na região do palato duro. Então, a criança, ela faz pressão aqui, enche a língua quando tá, enche a cavidade oral, quando está cheio, eles abrem aqui a região posterior e o líquido desce. Aí isso que acontece, algumas mães não conseguem dar de mamar, elas têm dificuldade nessa posição, ou a criança tem dificuldade de mamar por causa da pega incorreta, ou algum outro problema que a mãe possa desenvolver, e acabam partindo para a mamadeira, ou para a chupeta, para o calmante, né? E quando vai para a mamadeira ou para a chupeta, o que ocorre dentro da cavidade oral? Ele faz uma alteração. Existe no mercado vários tipos de bico à disposição. O bico que eles falam que é ortodôntico, o bico redondo, o bico mais redondinho também, mais fininho, o bico longo, outro bico bem longo, um outro que assemelha com o bico do peito, que seja tem uma cavidade maior aqui. Então, no mercado, existe uma infinidade de bicos à disposição. E com isso, causa a dúvida, e agora? O que eu vou fazer? Muitas mães, a criança machuca, ou ela tem medo de dar o mamar, porque está incomodando, e ela usa um protetor de silicone no bico do peito. E isso é muito artificial, e isso impede com que a criança faça o procedimento de sucção correta, né? Porque se ela tampa o bico do peito, o peito ele não vai até o final da região da orofaringe, aqui no final do palato duro, próximo da úvula. E a criança ela não consegue proceder com o processo da amamentação, o processo da sucção, em que a língua vai e toca aqui a região da auréola para fazer pressão para a saída do leite. E quando está fechado assim, o bico ele vai parar aqui, na ponta. Então, ela não vai ter o processo de sucção correto. O que acontece quando a criança não faz a sucção correta? A mandíbula da criança é pequenininha, porque é para ajudar no processo do parto. Então, a maxila, a parte superior, é grande e a mandíbula é pequenininha. Ela não tem aquele ramo nosso comprido que do ângulo da curva da mandíbula até a orelha, que nós chamamos de ramo, que é esse espaço aqui, aonde está o côndilo. A criança não tem, isso daqui é retinho. Então, a criança precisa fazer um movimento de sucção, trazer o queixo para frente, que a gente faz como se fosse um pistão, para que ocorra o crescimento e o desenvolvimento dessa parte inferior do rosto. Se está obstruído o bico do peito, ele não vai fazer o processo de amamentação correta. Ele não vai ter todo esse movimento com a posição de língua, com a posição da língua na ponta, fica aqui, sobe, fazer todo o processo de pressão. A mesma coisa que a mamadeira, né? ou ponta de silicone. Ele impede de fazer o movimento, que todo o ciclo vai estar alterado da amamentação. Então, tanto o bico o que muito é profetizado, o bico ortodôntico, né? Fala que o bico ortodôntico é o melhor, ou aquele bico redondinho. Tanto um quanto o outro impedem o processo de amamentação normal. Se
houver a necessidade de uso de mamadeira ou de chupeta, o ideal é o bico redondinho, fininho e redondinho, porque ele vai um pouquinho mais para trás, a criança vai ter o movimento da língua, do que o bico ortodôntico, e que ele faz como se fosse uma barreira para a língua, que a língua impede de fazer o movimento de sucção normal. Então, ela vai ter alteração no desenvolvimento da região da mandíbula, né? O desenvolvimento da língua e desenvolvimento da mandíbula. Aqui, ó, o movimento esquemático, né? Do bico ortodôntico, tá aí o bico redondinho, pequeno e redondo. Então, o bico ortodôntico, ele faz como uma barreira para a língua. A parte posterior da língua, ela vai fazer uma pressão muito grande no céu da boca, numa região errada. E aqui o bico redondinho, a ponta da língua, ela vai curvar para cima, tá? E se faz alteração de crescimento e desenvolvimento. A mesma coisa quando ocorre o uso do dedo, que também vai fazer uma alteração da posição da língua. Vai fazer o desenvolvimento da maxila vir para frente e a posição da língua fica alterada. Sem falar que vai alterar a posição tanto da chupeta quanto do dedo ou da mamadeira, vai fazer uma alteração da posição dos dentes. Tá. Quando ocorre a alteração da diferença da amamentação com os músculos que são envolvidos entre a amamentação e a mamadeira. Na amamentação, como eu tinha falado antes, aqui, o queixinho é pequeno, né? E precisa fazer o movimento de pistão para que o queixo faça o desenvolvimento correto e ele venha mais para frente, que a maxila está mais desenvolvida. Para que o queixinho venha para frente, tá? E venha ter um movimento harmônico, eu preciso do uso dos músculos. Então, quando eu faço a amamentação, eu vou usar mais o masseter e o temporal, e uma parte do bucinadores. Então, quando eu vou fazer na amamentação normal, eu vou usar todos esses músculos aqui, eu vou fazer com que eles tenham um movimento e um crescimento normal. E quando eu vou para o bico artificial, chupeta ou a mamadeira, eu somente vou ter esses dois músculos em atuação, que é o bucinador e o orbicular da boca, que são esses daqui. Eu não vou ter a atuação de todas essas musculaturas, cadeias musculares. Tá? E quando eu faço também a amamentação, eu vou fazer o movimento de abertura, porque eu vou fazer a pega, eu vou fazer o movimento de fechamento, que eu fiz a apreensão, eu vou fazer o movimento de protrusão, que eu vou levar o queixo para frente, e a retrusão é um movimento de pistão que eu vou ter. Então, eu vou fazer o osso do ramo da mandíbula e a cabeça da mandíbula. E quando eu uso só o bico artificial, chupeta ou a mamadeira, eu só vou fazer a abertura e o fechamento. Então, eu não vou ter o movimento de pistão e eu não vou ter o movimento de crescimento da mandíbula. Aqui é o corte sagital do rostinho da criança, tá? Aqui seria o nariz, a parte externa, a bochecha, queixo, representando como se fossem os dentinhos de baixo, aqui a maxila e a posição da língua. A ponta da língua, ela toca a papila que existe atrás dos dentes, que chama papila interincisiva, tá? E a língua inteira, ela recobre todo o céu da boca, ela faz uma pressão em todas as posições. Aqui, uma representação do bico do peito, tá? Quando o bico do peito entra, quando está fazendo o processo de amamentação, o peito, ele
muito pequeno e ele se amoldou à posição. Então, a pontinha da língua ficou para baixo, né? A pontinha fininha, ela ficou para cima, mas fazendo pressão na auréola, e a parte posterior da língua vai estar fazendo pressão na região, como se fosse uma conchinha, para guardar o leite, e depois se abaixa para fazer a liberação do leite. Então, eu vou ter o estímulo de crescimento de toda a região da maxila e estimulação de crescimento da região do nariz. E estimulação de crescimento da mandíbula também. Essa daqui é a representação de quando é a colocação de um bico artificial, ou uma madeira, ou uma chupeta. Existe o próprio volume do bico, que não vai se amoldar a posição da boca, porque ele é um silicone. Então, quem que vai se modificar? Quem vai modificar a posição é a língua, ela que vai se adaptar à posição do que está entrando dentro da boca, que é um produto duro, rígido. Então, a língua ela vai fazer várias alterações na posição dela. A ponta fica alterada, o rebordo fica alterado. Então, eu não vou ter um estímulo de crescimento volumétrico normal. Aqui eu tenho a posição do bucinador, o músculo bucinador, o músculo do lado da posição dos lábios. Então, eu vou utilizar somente essa posição de musculatura para amamentação. Então, esses dentes aqui superiores, eles vão como se posição de apertar. O céu da boca vai fazer um movimento de extensão superior, ele vai ficar mais fino, vai ser chamado como se fosse um ogival, formato de uma ogiva, bem profundo, alto e profundo, e eu vou ter uma alteração da formação da base do nariz. A narina vai crescer errado. Então, muitas vezes eu vou ter um desvio de septo aqui, porque houve uma alteração da formação do palato duro. Tá? As criancinhas, quando elas respiram normal, posição normal, a boquinha fechada, né? Boquinha fechada, narina aberta, com boa posição de entrada de ar. Essas daqui são tão bonitinhas, criancinhas, né? Bebezinhos já com posição alterada, elas já são respiradoras bucais, essas crianças, desde cedo. Então, são crianças que são... elas foram para amamentação de mamadeira ou uso de chupeta. Elas bebezinhos, já recém-nascidos, elas fazem essa alteração de posição. Já são respiradoras bucais, elas já fazem parte da síndrome do respirador bucal, porque já não haverá um crescimento e um uso das narinas de uma forma correta. Ao contrário desses daqui, que são amamentados pelo peito, então eles têm um fechamento da orofaringe, um fechamento do selamento labial correto, tanto aqui quanto aqui. E aqui já estão alteradas a posição de lábio dessas crianças. Tá? Ó, recém-nascido, tá, já fazendo parte da síndrome do respirador bucal. A narina já passa a ter um crescimento deficiente, ausência de selamento bucal, selamento labial, o uso do dedo também faz toda essa alteração. E aqui, a criança recém-nascida com uma chupeta enorme e pesada também, porque quando ele tem, nesse caso aqui, ele tem um brinquedo preso no bico, né? Então, ele vai fazendo peso com a mandíbula para baixo. Tá? Isso daqui faz alteração do crescimento. Além de ter todo esse volume dentro da boca de uma forma constante, que ele vai criar esse movimento aqui, ó. A criancinha já está com a posição de boquinha aberta. Ela não tem mais o selamento labial. Então, o queixinho dela não vai ter o crescimento correto. E a maxila vai ficando mais proeminente. Aqui. Uma criança com ausência de selamento labial. Essa daqui é uma criança, provavelmente, ela vai ser
passar a participar do grupo chamado Síndrome do Respirador Bucal. O que é esse síndrome respirador bucal? A boquinha está sempre aberta, ele tem uma diminuição do lábio superior. O lábio superior é mais pálido, ressecado, ele tem uma inversão do lábio inferior, o lábio inferior é evertido, ele é grande e brilhante, a parte inferior, e a parte superior ela é opaca, né? Não tem brilho. E a posição da língua é ao contrário, a ponta da língua é baixa. Essa ponta tinha que estar aqui em cima. Então, ela tem toda uma alteração funcional já desde criancinha. A partir daqui, ele vai desenvolver, vai crescer desse jeito. Com a boquinha aberta, ausência de respiração nasal, a narina com hipodesenvolvimento, a abertura pequena, ao lábio superior é curto, o freno nasal é pequeno, pouco desenvolvimento, tem um hipodesenvolvimento da mandíbula, o lábio inferior pequeno, ressecado, tá? Olha aqui, tá vendo? Falta de desenvolvimento aqui, o lábio inferior brilhante, evertido, virado para baixo, e o lábio superior pequeno. Isso daqui é um síndrome do respirador bucal. Então, aqui, a criança que tem uma mordida aberta, né? Esse daqui é o caso de uma mordidinha aberta, em que ou é o dedo ou uma chupeta. É uma criança que fez uso de mamadeira. Então, quando faz uso da mamadeira, a ponta da língua fica baixa, tá? Tem uma alteração da posição da ponta da língua. Aqui é como se fizesse um apertamento, pegou a maxila e apertou, só porque teve ativação muito grande dos músculos bucinadores aqui do lado da boca, e eles vão apertando, a maxila fica estreita, tá? E aqui tem toda uma alteração da posição da língua, a criança tem uma alteração de posição de deglutição, uma alteração de fonação, é uma criança que tem dificuldade de fala. Então, aqui é uma criança também, ela é respiradora bucal, ela tem, a boca dela é pequena, aqui o céu da boca é profundo, tá? Provavelmente, acho que não sei se seria um chupador de dedo aqui, que não tem alteração na posição do dedo, mas aqui é pequenininho, não teve crescimento, não teve desenvolvimento aqui nessa região, não teve espaço para formação de todos os dentes, para caber todos os dentes. Então, isso daqui já é alteração de formação da criança de quando ela estava dando de mamar, amamentando, porque não teve estímulo de crescimento. E essa é uma boca de tamanho normal, uma criança que mamou. Então, olha a diferença de espaço entre a região dos pré-molares, molares, com esse daqui. Não teve crescimento, não teve desenvolvimento. Quando não tem crescimento, não tem desenvolvimento, tipo esse daqui, não tem crescimento e não tem desenvolvimento da parte superior, não tem espaço aéreo superior para funcionar. Então, a criança ela tem dificuldade de respirar e ela vai estar sempre respirando com a boca aberta. Aqui é um desenho esquemático de como que é a posição normal dos dentes. Os dentes superiores são virados, eles são para fora do dente inferior, é como se fosse uma tampa, aqui a tampa, aqui na parte de baixo a caixa. Esse daqui seria o septo do nariz. Então, essa é a posição normal, representativa, como se fosse posição normal. Os dentes superiores acima e afora dos dentes inferiores, e a língua estirando aqui, ela vai fazer uma pressão para a formação aqui do nariz na posição correta. Quando o uso de estímulo de uma chupeta ou uma mamadeira, ou o uso do dedo, vai ter uma alteração da posição, da formação do céu da boca.
vai ter um apertamento aqui dos músculos bucinadores, eles vão apertar como se fizesse esse daqui, apertar os dentes superiores, eles vão fechar, o céu da boca vai subir, tá? E vai fazer uma alteração na posição do septo. Esse daqui é uma representação de uma tomografia, que é pequenininho aqui, tá? Aqui o céu da boca, como se fosse esse daqui, essa criança aqui, tá? É apertado, o septo faz uma alteração da posição do septo, faz uma alteração da posição... As coanas? Isso, desculpa, do nariz e os seios nasais. Então, ele faz toda uma alteração, ele fecha, ele não tem espaço adequado. Esse daqui, essa criança aqui, ele está com um disjuntor para abrir esse céu da boca. Essa criança aqui, tá? Como se colocasse um parafuso, um aparelho, para abrir esse espaço aqui. E depois, que é aberto, ele vai ter toda uma regularização da posição de passagem de ar. Essa é igual a essa daqui, tá? Com o uso do aparelho, abriu o espaço, ele melhorou toda aqui a passagem do ar, o septo melhorou, melhorou a posição aqui do seio maxilar, e com isso ele abriu espaço aqui na região do palato, ele ficou um palato normal. O palato, como a gente representa como se fosse normal, o ideal, seria que como se coubesse um ovo aqui dentro, tá? A parte mais bojuda do ovo, mais redondinha, seria aqui, e a parte fininha, a parte posterior, seria aqui na região da orofaringe. Essa seria a posição ideal de um palato, né? De uma boquinha saudável, como se coubesse um ovo aqui dentro. Aqui também nós vamos conversar a respeito da síndrome do respirador bucal, né? Tudo isso daqui, essas alterações que eu estou falando, ocorre em decorrência de uso de uma amamentação ideal, uma amamentação no peito. Que essas crianças aqui, elas são crianças ou que fizeram uso de chupeta, ou mamadeira, ou dedo. Então, elas não têm um desenvolvimento facial de acordo. Essa criança, ela tem uma face alongada, uma face chamada face adenoidiana. Tá? São crianças com olhares tristes, uma narina pequena, uma pequena abertura, um pequeno átrio, o lábio superior curto, seco, né? Pálido, pequeno, o lábio inferior evertido, brilhante, tá? Muitas pessoas acham bonito isso daqui, o padrão desse daqui, tanto que muitas bonecas, elas vêm com esse padrãozinho aqui, mas isso daqui é um padrão deficiente, porque não teve crescimento na parte inferior do desenvolvimento maxilomandibular, e tem toda uma alteração facial da criança. Isso aqui é uma criança triste, porque não cresceu isso daqui. Então, muitas vezes, ele não tem o crescimento porque fez uma adenoide, uma amidalite aqui atrás, né? Mas por que teve uma amidalite? A boquinha aberta, está respirando sempre pela boca, entra um ar frio, entra um ar sujo, vai primeiro a barreira, vai bater aqui nas amígdalas. Então, ele vai ter uma alteração, uma inflamação amigdaliana. Aí, ele tendo uma alteração na região da amígdala, ele não vai ter um aquecimento, não vai passar o ar pelo nariz, porque ele está todo congestionado, está fechado, não tem posição. Aqui o céu da boca está crescido, ele está alto, está ogival, então ele vai estar fazendo uma pressão aqui. Então, ele tem fechado aqui na região posterior, está obstruído, porque as amígdalas, as adenoides estão fechadas aqui atrás. Os cornetos estão comprimidos aqui, porque o palato subiu, o palato fez uma posição ogival. Então, a criança não tem uma função respiratória nasal suficiente. E quando ele não tem
passagem de ar normal, ele não faz a filtração, ele não tem a passagem aqui. A criança ela vai ter uma alteração auditiva, porque ele tem a comunicação aqui da região do nariz com o ouvido. Então, ele vai ter uma alteração das adenoides, ele vai ter uma alteração na posição dos cornetos, do nariz, e ele vai ter uma alteração auditiva, ele vai ter uma otites e repetições. Tudo em decorrência da criança ser respiradora bucal. Tá? Tudo isso daqui, essa alteração, vem em decorrência disso daqui, falta de crescimento da posição da maxila, falta de vedamento labial, eu vou ter toda essa alteração facial. Tudo bem? Vocês estão conseguindo entender? Tranquilo? Então, tá bom. Então, quando eu tenho essa alteração facial aqui da criança, que é uma respiradora bucal, e eu vou ter uma alteração aqui na face média, essa alteração não vai ficar somente nessa posição. Eu vou ter uma alteração de crescimento e posições da cabeça e crescimento e alteração dos músculos de sustentação da cabeça. Por quê? Vamos entender um pouquinho. Aqui é o crânio, mandíbula, coluna, tá? E aqui a representação como se fosse a clavícula. Tá? Esse daqui é um osso chamado osso hioide. O osso hioide, ele está aqui embaixo do queixo, é um osso ímpar, tá? Que é sustentado único e exclusivamente por tecidos musculares, ele não se conecta com mais nenhum osso. Ele é como se fosse a balança, tá? Então, se eu tenho uma alteração de posição aqui, a minha balança vai estar alterada. Então, eu vou falar um pouquinho das posições desses músculos que sustentam a cabeça e o pescoço, porque eles estão relacionados a essa alteração aqui. Tá? Alteração do crescimento inferior da face e o crescimento medial da face. Eu falei numa parte dos músculos, deixa eu voltar. Eu falei desses músculos aqui que são envolvidos quando faz a amamentação, esses outros dois, apenas esses outros dois, quando faço uso de mamadeira ou chupeta, e esses daqui é o movimento da mandíbula, de abertura, fechamento, protrusão e retrusão. Protrusão quando eu vou para frente, retrusão quando eu vou para trás, um movimento de pistão, tá? Então, nós vamos conversar um pouquinho a respeito desses músculos que são envolvidos no processo natural da amamentação, na ordenha natural. Esse músculo aqui, o da cabeça, chama-se temporal, esse é o masseter, que esses dois músculos estão envolvidos no processo de fechamento. O temporal, ele ajuda no processo de levar, ele fecha, e essas fibras posteriores ajudam a estabilizar a posição da mandíbula. O osso hioide, como eu falei, ele vai sustentar a língua, os músculos da língua são presos aqui nele, tá? No músculo hioide. Esse daqui é o digástrico, duas posições. Esse daqui é o músculo esternocleidomastoide, esse músculo grande que nós temos aqui, ó. Essa faixa de músculo aqui. Ele sai daqui do osso temporal, essa curvatura que nós temos na cabeça, e se prende aqui na clavícula e o externo. Aqui nós temos o trapézio, que sai aqui da região da nuca, que vem para as escápulas. Tá? Escápulas. Todos esses músculos estão envolvidos no processo de sustentação da cabeça. Se a minha mandíbula não desenvolveu corretamente, não teve um crescimento de acordo, a posição
de inserção desses músculos vão estar alteradas, a função e posição de inserção. Todos eles vão estar alterados. Quando tem a criança síndrome respiradora bucal, a boquinha está aberta, a mandíbula geralmente é menor, ela está lá para trás. Então, a mandíbula vai estar lá para trás. Então, esse músculo vai estar posicionado errado, que vai se posicionar errado aqui. O digástrico e a posição da língua vão estar alterados. Então, esse ossinho iode, ele vai estar alterado, ele vai estar mais para trás. Aqui eu passo a coluna vertebral, tá? A coluna aqui vem a cervical aqui, nessa posição. Os músculos da língua, tem alguns músculos da língua, posição posterior, ele vai se inserir no músculo, no osso da cervical 1, que está lá dentro, na região da nuca. Então, se a minha mandíbula e a minha língua estão alteradas, estão aqui para trás, eu vou ter uma alteração desses outros músculos aqui, do esternocleide, do trapézio. Então, a minha cabeça vai estar alterada da posição, porque a minha mandíbula está para trás, a minha língua está para trás. Então, quando ocorre essa alteração, tudo isso daqui, toda essa posição, vão estar alteradas. Tá? Então, quando altera a posição da minha língua e altera a posição da posição de fechamento da mandíbula e maxila, a tampa e a caixa, eu vou ter uma alteração da posição do meu corpo. Se a minha mandíbula veio para frente, nessa posição, a mandíbula não, perdão, se a maxila, que é a parte de cima, veio para frente e a mandíbula foi para trás, a maxila veio para frente, a mandíbula veio para trás, né? A maxila veio para frente, a mandíbula veio para trás, eu vou ter uma posição chamada anteriorizada da cabeça. A cabeça ela veio para frente. Tá? Deixa eu ver se... Opa. A cabeça ela veio para frente porque eu fiz uma alteração desse triângulo, dessa posição de sustentação da cabeça. Então, isso daqui, a cabeça é mais pesada e aqui está pequeno. Então, eu tive uma alteração, um encurtamento e um alongamento de determinadas posições da musculatura. Eu fiz uma alteração, alterei a posição de peso, então a cabeça vem para frente. E se eu indo com a cabeça vir para frente, eu vou fazer uma alteração na posição da minha coluna cervical. Ou ela vai ficar reta, ou ela vai ficar com uma curvatura, uma hiperlordose cervical. Vocês estão entendendo? Tranquilo? Tá? Então, se a minha maxila veio para frente, a mandíbula veio para trás, eu vou ter uma anteriorização da cabeça, eu vou ter uma alteração aqui, vou ter uma chamada hiperlordose cervical, eu vou ter uma cifose ou uma escoliose e uma hiperlordose lombar. E eu vou ter uma alteração da posição do meu quadril. Eu vou fazer toda uma alteração da minha postura quando a minha maxila vem para frente e a mandíbula vem para trás. Existem casos em que a pessoa é ao contrário, né? Que não é o que nós estamos falando aqui, geralmente, do síndrome do respirador bucal. Nesse que eu vou citar agora, é um outro caso, em que o queixinho vem para frente, queixudo, né? É o que a gente chama de prognatismo mandibular. Para frente, mandíbula vem para trás e o queixo vem, a maxila vai... O queixo vem para frente e a maxila vai para trás. Isso nós chamamos de clarez, e a posição da cabeça vai para trás. A pessoa fica numa posição de general, sargento. Então, ela tem toda uma alteração de posição. Então, se a posição da cabeça fica alterada, eu vou ter uma alteração da posição da minha coluna. Então, eu vou ter, isso daqui é a posição normal, eu vou ter uma posição anteriorizada da cabeça, uma escoliose, uma cifose,
e uma hiperlordose lombar, tá? Então, essas são alterações que eu vou ter da minha posição, da minha coluna, que pode ser decorrente de uma alteração da posição da maxila e da mandíbula, tá? E isso tudo começa já na primeira infância, quando a criança vai ser alimentada. Esse daqui é a posição de uma criança que a gente chama síndrome do respirador bucal. É uma criança que tem, como eu falei, anteriorização da cabeça, a boquinha sempre aberta, tá? Ele tem a face mais alongada, a gente chama faces adenoidianas, é um queixinho longo. Ele tem uma alteração aqui, a posição dos olhos, é um olhar mais triste, a boquinha sempre aberta, narizinho pequeno. Ele tem uma hiperlordose cervical, ele tem uma cifose, ele tem os ombros tão rodados, as escápulas estão aladas, elas fecham e faz um bico, como se fosse uma protrusão para as escápulas. Ela vai ter uma alteração da posição aqui do peito, muitas vezes ele pode ter aquele peito de pombo, né, pronunciado. Ele vai ter uma hiperlordose lombar, com isso ele vai ter o abdômen para frente, então fala assim, tá barrigudinho, não tá barrigudinho, é porque a coluna veio para frente, então ele vai ter uma projeção abdominal, ele tem uma alteração da posição dos ombros, ele vai ter uma posição, uma rotação anterior do quadril, ele vai ter uma alteração da posição dos joelhos, ele vai ter uma hiperextensão do joelho, e ele vai ter uma alteração na posição dos pés, né? Essa é uma criança, essa criança é essa mesma criança. Essa aqui é a criança que tem síndrome do respirador bucal, né? Todas essas alterações que nós estamos vendo aqui são essas alterações. E essa daqui é a criança que fez o tratamento, colocou um disjuntor palatino, que abriu o céu da boca, abriu isso daqui, tá? Fez a correção, automaticamente a criança muda de posição. Então, ela volta a respirar normalmente. Esqueci de falar, a criança ela tem uma rotação da cabeça, ó. Ela roda, a cabecinha está rodada. Isso daqui tudo é da síndrome do respirador bucal. Então, quando você corrige, você dá espaço aéreo superior, o nariz volta a ser funcional, porque a maxila voltou para o tamanho normal dela. Tá? Aqui a maxila voltou para o tamanho normal. Aqui é um palato ogival apertadinho. E aqui é uma posição do céu da boca normal. Então, ela ganhou espaço aéreo superior. E, imediatamente, o corpo se modifica. Tá? Essa é a mesma criança, quando ela é tratada da síndrome respirador bucal. Então, essa daqui também, como é que é a posição óssea, que a gente consegue ver a posiçãozinha óssea, da postura ideal. Se eu traçar uma linha, essa linha, na posição ideal, é essa linha, tá? Ela vai ter que cruzar aqui. Mas quando a criança é respiradora bucal, ela tem toda uma alteração do plano postural. Cabeça anteriorizada, alteração das escápulas, alteração da posição da coluna, alteração do quadril. Aí ela fez toda uma alteração estrutural. Mesma coisa aqui, ó, posições do pé. Tá? Quando eu desestruturo a parte superior, a cabeça, principalmente a região da face inferior, que é a boca, maxila e mandíbula, aqui é a posição normal, a pessoa de equilíbrio, eu tenho a posição dos meus pés normal, a região antepé, médio pé e retropé. Eu tenho toda uma posição de equilíbrio normal. Aqui eu tenho uma alteração, a minha cabeça está mais anteriorizada, eu vou ter uma alteração de quadril, uma flexão do pé,
do joelho e vou ter uma alteração da posição do pé. Aqui é um pezinho chato, né? Então, a criança ela tem uma dificuldade, vai ter uma dificuldade de caminhar porque meu pé está mal posicionado, estou todo alterado na posição superior. Aqui, a minha cabeça está mais projetada anteriormente, então eu vou ter um aumento, uma alteração da posição total da minha coluna, ela está com uma hiperlordose cervical, uma cifose, vai ter uma escoliose, então aqui está todo alterado. O quadril, ele está rodado para frente, então ele vai ter uma alteração de posição da cabeça, do fêmur. Eu vou ter toda uma alteração. Aqui eu vou ter um pé mais elevado, então eu faço toda uma alteração de equilíbrio funcional do organismo. Tudo em decorrência da alteração do crescimento facial. Então, aqui, uma alteração da posição dos pés. Esse daqui é um exemplo, esse daqui é meu. Esse aqui eu fiz um teste de posição de pegada. Eu coloquei uma plaquinha extremamente fina, 0,03 milímetros, e imediatamente o meu pé fez toda essa alteração aqui. Então, qualquer coisa que eu coloque dentro da boca, que a gente coloque dentro da boca, eu vou fazer uma alteração na posição de pisada. Então, assim, uma placa de 0,3. Então, era uma coisa extremamente fina. É como se eu colocasse 2 folhas de papel sulfite dentro da boca, eu já vou ter essa alteração da minha posição de postura. Essa seria a posição ideal, em posição de equilíbrio, os ombros equilibrados, cabeça equilibrada, sem rotação lateral, quadril reequilibrado, os joelhos. A posição ideal. Mas se eu tenho alguma alteração da posição da minha cabeça, eu vou fazendo curvaturas, eu vou fazendo alterações, esse é o ideal. Eu vou fazendo alterações de reequilíbrio nosso. Então, a cabeça vai ter uma rotação, uma alteração de posição, minha coluna vai fazer toda uma alteração, aqui eu tenho uma posição lateral, aqui contralateral, o corpo vai se torcendo. Então, na parte da primeira infância, dessa alteração de equilíbrio, uma alteração de formação óssea, eu vou ter uma alteração que seja descendente, ela vem para baixo, ela desce, né? Uma alteração que desce. Então, nessa fase aqui, não adianta eu fazer um tratamento com palmilhas ortopédicas, porque o problema está lá em cima, o problema está na boca, o problema não está no pé. Não adianta eu colocar palmilhas para resolver isso daqui, porque está aqui em cima a alteração. Somente com mais tarde que vai fazer a fixação e vai fazer a alteração na parte inferior. Ou pode ser mais para frente, porque criança mais velha ou um adulto, eu posso ter uma alteração aqui e vai ser ascendente. Uma pessoa que caiu sentada, ela vai fazer uma alteração aqui no cóccix. Então, essa alteração, ele pode subir, tá? Ascendente. E vai fazer uma alteração aqui na coluna, por meios de reflexo, que vai fazer uma alteração aqui na mandíbula, na ATM, que vai fazer uma alteração na mandíbula, que vai fazer uma alteração na posição da face inferior. Tá? Quando bate o cóccix, ele vai fazer ascendente, tá? E descendente, quando ele pode fazer tanto essa alteração, a queda sentada. Eu vou explicar alguns movimentos alterações dentárias, tanto descido, né, os dentinhos de leite, na fase de transição e dentição permanente. Então, se eu tenho uma alteração já na primeira infância, eu vou continuar com essa mesma alteração já para a vida adulta, se não tiver a fase de correção. Então, aqui é uma mordida aberta. Essa criança, ela provavelmente chupou dedo, ou mamadeira, ou chupeta. Como é que eu identifico que é uma mordida aberta? Tem a mordida aberta,
aqui parece que eu apertei a maxila, parece que eu vim aqui, nessa parte aqui, e fiz uma compressão. Então, a criança ela tem uma mordida cruzada, aqui a parte superior está para dentro, tá? E a parte inferior aqui está para fora. A gente chama aqui a linha média, que é o freio superior, e o freio inferior está para cá. Então, a boca da criança está rodada para lá, e a inferior rodada para cá. Vocês conseguem perceber? Que aqui é o centro da linha, ó, que é a linha média aqui, e aqui é a linha média aqui. Então, ela tem quase um dente de diferença. Como a criança precisa mastigar, e se ela colocar aqui e aqui, ela não vai conseguir mastigar. Então, ela roda a boca para ter contato, que ela consegue mastigar aqui. Aqui está cruzada, ela não vai conseguir mastigar. Então, isso daqui, ela rodando a maxila e a mandíbula nessa posição, ela vai rodar a cabeça. Ela vai fazer uma rotação lateral da cabeça. Aqui a ponta do canino, ela só tem que estar assim quando nasceu. Essas pontas do canino, eles têm que ir com a criança mastigando, vão sendo desgastadas naturalmente. É o processo natural da mastigação, é os desgastes do dente. Então, essa criança, ela não consegue fazer uma alimentação correta, porque o canino está muito grande. O canino, ele trava, ele não consegue permitir que eu faça um movimento de lateralidade na mastigação. Nós, seres humanos, somos onívoros, nós comemos tanto carne quanto legumes e vegetais. Então, a nossa mastigação, ela tem que fazer esse movimento de rotação. Carnívoro, ele faz assim, esse movimento de apreensão, mastigação, e os herbívoros fazem esse movimento. Né? A vaca, o cavalo, eles fazem só esse movimento, só assim. E nós não, nós estamos fazendo abertura, fechamento e esse movimento. Se eu tenho um canino grande como esse, eu não vou conseguir fazer esse movimento, porque estou travada aqui. Isso daqui travou. Então, essa criança, ela só faz esse movimento, abertura e fechamento. E ela somente vai mastigar de um lado, porque ela precisa ter toques. Então, como aqui ela está cruzada, ela vai mastigar desse lado, porque é onde ela está tendo toques normais, que aqui a parte inferior está para fora. Então, se ela está mastigando só de um lado, se ela está mastigando, por exemplo, só desse lado, ela vai ter um chamado mastigação unilateral viciosa. Então, a cabeça vai rodar para um lado, porque é o lado onde ela está mastigando. Então, ela vai fazer esse movimento. Tá? O que teria que fazer aqui? Ela usar um aparelho para abrir, fazer uma expansão e cortar a ponta desses caninos. Só cortando a ponta desses caninos aqui ajuda muito no crescimento facial dessa criança, porque libera para poder expandir. Esse tipo de criança que ela não gosta de comer carne, ela fala assim, eu não gosto de carne, não é que ela não gosta, ela não tem força para mastigar, porque está alterada, ela só vai fazer esse movimento aqui, ela não vai conseguir rasgar, ela não vai conseguir fazer os outros movimentos. Tá? A ponta da língua está muito baixa, essa ponta da língua era para estar lá em cima, atrás desses incisivos, atrás na papila, ela tem uma língua baixa, então essa criança ela tem dificuldade de engolir, se a ponta está baixa, lá em cima o dorso está lá em cima. Então, ela não vai fazer uma movimentação de deglutição normal. Essa criança ela tem dificuldade de fonação, porque a língua não vai ter posição normal ali, ela vai escapar. E ela vai ter uma dificuldade de falar, na mastigação vai ser uma mastigação ruidosa, tá? Ela vai ter dificuldade de, por exemplo, mastigar uma cenoura, uma maçã, porque ela não vai morder a maçã, ela não vai morder a cenoura, que ela não tem como ela morder,
a carne, então, ela vai ser somente aqui. Então, ela vai uma criança que prefere comida pastosa, que não tem que ficar mastigando, porque a boca está totalmente alterada. Então, se ela está alterada aqui, ela vai estar alterada lá para cima, aqui a região do nariz, e vai estar alterada aqui para baixo, que nem eu mostrei. Ela vai estar alterada com toda essa posição da musculatura. Então, isso daqui não vai estar mais correto. Como está torto, a boquinha está torta, tudo isso daqui vai estar alterado. Então, vai ter uma alteração de posição aqui dessa musculatura, que vai fazer isso daqui. Aí, a criança está lá, está trocando o dente. Isso daqui é uma criança até os 6 anos de idade. A criança começou a fazer a troca do dente. Ela tem a mordida aberta do dentinho de leite, ela vai ter a mordida aberta no dentição descida. Aqui, ó, a língua tampou a posição, ela não tem a cerquinha. Então, uma criança que vai falar, ela gospe, aqui o queixinho tá, a maxila tá pequena. É como se eu pegasse aqui a maxila e fizesse assim, ó, tá muito pequenininho. Ela tem uma mordida cruzada, aqui tá cruzada. Ela tem uma alteração, provavelmente ela tem uma alteração da posição aqui da cervical, ela está retificada porque a língua está para frente, a língua está ocupando espaço que não é para ela ocupar. E aqui um adulto já também tem uma mordida aberta, alteração da posição da língua, ele tem uma mordida cruzada que posterior ao canino, não teve crescimento, então não tem desgaste aqui nesses dentes. Uma pessoa que tem muita dificuldade de alimentação. Aqui um apinhamento, uma mordida aberta também. Ó, aqui está apertado, tá cruzado aqui desse lado. Então, aqui também é como se eu pegasse a maxila e apertasse, não tem espaço aqui para crescimento. Uma dentição mista também, que não tem a posição, aqui tá de topo, aqui está cruzado aqui nessa posição, não teve crescimento. Teve uma falta de crescimento na região da maxila e vai ter uma falta de crescimento da mandíbula. Não cresceu a tampa, a caixa também não vai crescer. Aqui é na dentição mista e aqui é a dentição permanente, tá? Ó, aqui, não sei se vocês conseguem perceber, aqui está cruzado. O dente de cima, ele tem que ser para fora dos dentes de baixo. Aqui é a parte da tampa, a tampa vai cobrir a caixa. Aqui está ao contrário, a caixa está maior do que a tampa, tá? Porque não teve crescimento da maxila. Aqui é um céu da boca, como se fosse essa criança aqui, tá? Que tem o céu da boca muito profundo, parece que tem um buraco aqui no céu da boca. Né? Isso aqui a gente chama de palato ogival. Vou voltar um pouquinho o slide. É como se fosse esse daqui, ó. É um palato ogival, um palato profundo. Ele forma um triângulo aqui, ó. Tudo isso daqui subiu. Só deixa eu dar uma olhada no... Ó, tudo isso daqui subiu. Fez um buraco aqui nessa região. Faz um buraco, uma ogiva. Tá? Então, mesma coisa. Eu toco no mesma coisa. Como se eu pegasse a maxila e apertasse e o centro sobe. Tá? Então, se sobe isso daqui, a região da face mediana vai ficar alterada. O nariz vai ficar pequenininho. Os cornetos não vão ter espaço para ele. Não vai ter passagem de ar lá em cima. Aqui, ó, na troca de dentição, decídua, palato ogival, e um adulto, né? Mesma coisa. Se não tem crescimento na infância, naturalmente não vai ter crescimento na fase adulta. Tá? O padrão de crescimento ósseo vai continuar, vão continuar iguais. Essa daqui é a posição que nós chamamos de classe, a posição da maxila em relação à mandíbula. Então,
como eu falei, quando ocorre a amamentação natural, a mandíbula vem para frente, por causa faz a posição de pistão. Eu estou mamando, aí eu faço a apreensão, ou faço a pega, e eu vou fazer, a mandíbula vem para frente com estimulação, porque eu estou fazendo o processo de ordenha do peito. Então, a maxila ela vai fazer esse movimento. Mas se eu não consigo fazer, não teve esse estímulo de crescimento, tá? Não teve uma amamentação no peito, o que acontece? A mandíbula vai continuar lá para trás e o maxila, ela vem para frente. Então, nós chamamos isso, na odontologia, nós chamamos de classe 2, que é a projeção da mandíbula para frente e a maxila para frente e a mandíbula para trás. Tá? Esse daqui é na dentição decídua, na dentição mista, já na troca de dentes, esses dentes aqui já são permanentes, e aqui eu nem enxergo os dentes de baixo. A tampa cobriu quase totalmente a caixa, não enxergo os dentes inferiores. Quando ocorre essa situação, que ela tampa totalmente inferiores, eu não vou ter um crescimento do côndilo aqui. A caixa ficou presa na tampa. Então, eu não vou fazer esse movimento de abertura correto, eu não vou fazer movimentos de lateralidades, porque está preso. A minha caixa está presa, a minha mandíbula está presa aqui dentro da maxila. E na permanente também, a mesma coisa. Se eu for trazer uma linha aqui, eu estou tampando os dentes de baixo. Os de baixo estão tocando lá no céu da boca. Tá? Não teve um crescimento satisfatório da mandíbula. A mandíbula ficou lá para trás. Esse daqui é um outro caso que a gente chama de classe 3, em que é o queixudo, né? O prognatismo. O queixo veio para frente e a mandíbula para trás. Então, a caixa está maior que a tampa. Então, aqui a dentiçãozinha decídua. Quando tem a troca dos dentes, continua. E o permanente. Aí, no permanente, geralmente, nesses casos, é cirúrgico. Eu tenho que fazer a cirurgia, trazer uma parte da maxila para frente, a mandíbula ir para trás, cortar para que ela encaixe novamente. Esse daqui é a mordida que a gente chama mordida cruzada, quando a tampa se entorta para tentar caber na caixa. Então, aqui seria o centro da face, a linha média. Então, aqui a linha média está aqui superior e aqui está a linha média inferior. O freio está aqui, ó. Então, eu tenho meio dente girado para um lado. Então, a criança, ela mastiga desse lado, que ela, onde tem o toque, e aqui está cruzado. Tá? Aqui a caixinha está para fora da tampa. Então, se aqui está nessa posição, a cabeça da criança também está rodada, como eu mostrei aqui. Tá? A posição está alterada porque está cruzado. Aqui também está cruzado. Aqui a dentição mista está cruzada também. Aqui está uma posição, aqui está outra. Nessas posições aqui, tem a chamada mastigação unilateral viciosa. Então, eu só vou ter estímulo de crescimento de um lado, que é onde eu mastigo. Aqui é permanente, mesma coisa. Só toca, só mastiga do lado de cá. Então, esse lado da face vai ter um crescimento diferente do outro lado. Então, você vê o rosto da pessoa é diferente. Um lado é mais bochechudo, o olho está mais para cima, o outro lado ele está afundado, o olhinho um pouco mais baixo, e isso é em decorrência da mastigação lateral viciosa. Né? Aí, vamos falar assim, mastigação e a amamentação e o crescimento facial. O que acontece? Aqui eu vou dar só vou ler, tá? O que acontece quando a criança mama, né? Ao sugar a mama, o bebê favorece o crescimento da mandíbula, porque ele faz um movimento de pistão, ele vai trazer a mandíbula para frente para poder sugar o leite, fazer a ordenha, porque o bico do peito entrou,
e a criança vai fazer um movimento de pressão para fazer a ordenha. Então, ele vai fazer um estímulo para que esse queixo venha para frente no movimento de pistão. Se o crescimento não está correto, se ele não consegue fazer esse movimento, eu vou ter uma alteração de respiração. E fica uma respiração incorreta, vai fazer uma alteração do sono. As crianças podem ter um sono agitado, ela pode ter uma apneia do sono, ela vai ter uma alteração da memória e concentração quando... Só vou voltar alguns slides. Então, esse tipo de criança, uma criança respiradora bucal, essa daqui, que faz a parte do síndrome síndrome respirador bucal, são uma criança irritada, muitas vezes eles são diagnosticados como hiperativas, têm um déficit de atenção, têm um sono agitado, muitas vezes eles roncam, babam, têm apneia do sono. Tá? Então, porque ele não teve o crescimento, então ele tem toda essa uma alteração da face média do rosto, o nariz está todo prejudicado e o ouvido vai estar prejudicado. Então, ele vai ter, como ele tem dificuldade de respiratória, ele vai ter alterações de sono, de memória e concentração. Vai ter pouco sangue indo para a cabeça, porque ele não está tendo uma área de respiratória suficiente. Então, ele tem uma alteração do fluxo de oxigênio, uma alteração do funcionamento do pulmão, alteração do funcionamento do coração, bombeamento do coração. Aí vai ter alteração também dos rins, porque é o rim que faz a filtragem. Então, a criança que não tem o desenvolvimento correto da face, ele vai ter uma série de alterações cognitivas e desenvolvimento postural. Quando a criança mama no peito, a musculatura facial, todos aqueles músculos são fortalecidos. Então, ele vai ter um crescimento muscular saudável. Quando ele faz um crescimento muscular saudável, ele vai ter um crescimento ósseo saudável. Então, quando ele tem uma musculatura saudável, dinâmica das cadeiras neuromusculares, ele vai estar ligado no processo da respiração, mastigação, deglutição e formação, que vai depender tudo do processo da amamentação. Então, todos eles estão interligados. Por isso que a gente sempre fala, sempre estimula o uso da amamentação. A amamentação no peito, ele é primordial, porque a criança vai aprender a respirar, ele vai mastigar e deglutir de uma maneira correta. Então, esse para as crianças que estão nascendo, as crianças até 2 anos, o ideal é ela que mame no peito, que ele vai ter todo esse crescimento facial da parte inferior, crescimento adequado, vai ter um crescimento da face medial, daqui da região do terço médio, nariz, crescimento aqui de ouvido, que estão interligados, e vai ter um crescimento da toda a musculatura ideal. Então, a criança ela tem que ser estimulada ao uso do peito o maior tempo possível, para que ela tenha um crescimento, um adulto saudável. Vamos voltar um pouquinho de novo. Isso daqui é um caso de saúde pública, porque uma criança que faz parte da síndrome respiradora bucal, ela dá muito prejuízo para uma sociedade. Ela tem o uso muito corrente de otorrinos, porque ela está sempre com inflamações de amígdalas, ou sinusite, inflamação do ouvido, ela vai muito em pediatras, depois ela vai em médico de coluna, porque ela tem uma alteração, ela tem uma cifose, ela tem uma escoliose, ela vai ter alteração de problema de equilíbrio. Então, uma criança do síndrome respiradora bucal, ela dá muito prejuízo. É uma criança que é hiperativa, ela vai usar mais psicólogo, ela vai usar mais produtos químicos, muito antibiótico, né? Ela não se alimenta corretamente, ela participa de alimentação mais pastosa, então ela vai ter uma falta de proteínas no organismo, ela tem todo um prejuízo muito grande. E quando ela vai para a amamentação do peito,
é uma criança saudável. Então, nós precisamos olhar com mais carinho para essas crianças que são respiradoras bucais, as crianças que não mamam corretamente no peito, que vão para a mamadeira, ou crianças que fazem o uso de chupeta. Às vezes tem crianças que saem da sala de parto, né? A criança acabou de nascer, já está lá com a chupeta lá, porque a mãe acha bonito. Mas isso faz uma alteração na dinâmica da vida da criança que é tão grande, que se assusta isso que faz. E, infelizmente, muitos pediatras, muitos profissionais da área da saúde, eles não têm noção de que a amamentação causa tantos benefícios do que eles falam que vai ser bom para o crescimento, vai ser bom para o desenvolvimento da criança, é uma criança mais saudável, ela tem mais imunidade. Mas não se fala do crescimento facial, não fala a respeito de alterações posturais de uma criança. E isso eles não levam em consideração, porque muitos pediatras, muitos dentistas não têm essa noção do síndrome da respiração bucal, que é causado pela ausência da amamentação. Então, vocês, mãezinhas que estão participando de hoje dessa conversa, gostaria imensamente que vocês colocassem no coração o fato de ir para o peito, dar o peito, porque é muito saudável, benefícios que as crianças vão ter é inimaginável. Né? Toda a sociedade ganha com isso. Essa seria, pronto, a minha palestra que eu tinha que trazer para vocês a respeito da amamentação e do crescimento facial. Eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado um pouquinho desse nosso bate-papo. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido um pouquinho, porque, como eu comentei, isso não é comentado. Infelizmente, essa parte não é vista nem pelos odontopediatras. Muitas vezes os pediatras também não conseguem explanar, fazer essa ligação entre a amamentação e o crescimento da face, né? E que isso vai fazer todo um crescimento, uma alteração na vida de uma criança. Cátia, Oi. gostaria de parabenizá-la pela apresentação, porque foi a apresentação mais complexa e completa que eu já vi em relação ao assunto. Que bom. Gostaria de fazer uma pergunta para você. Até que idade a gente consegue tratar essas crianças que sofreram as consequências de estar mamando mamadeira, chupando chupeta, desde o primeiro momento da vida, assim, aquela mãe que não quis amamentar, que não pôde amamentar, até que idade a gente consegue ter uma boa resposta ao tratamento com esse ser humano, porque de repente daqui a pouco a gente descobre que pode tratar assim até na velhice uma situação dessa. Sim, consegue. Né? Quanto mais cedo você trabalhar, ideal, né? Então, até antes de entrar na puberdade, pegar a fase de crescimento. Então, eu estou com uma criança de 3 anos e meio, que a gente está fazendo disjunção do palato, para fazer o crescimento. Então, até que idade? Depende de quando for no ortopedista funcional do maxila, né? Isso vai depender de quando que a mãe levar, mas sempre vai ter crescimento ósseo. Quanto mais cedo, melhor. Eu posso fazer esse tratamento com 9, 10, 12, 15 anos, né? Então, vai depender da idade que for. Sempre vai ter um crescimento ósseo. Em determinadas situações, por exemplo, fazer uma disjunção palatal com 20 e tantos anos, daí o ideal seria cirúrgico e não com o uso de disjuntores. Então, vai dependendo, né, da idade.
Se devo levar muito tempo, as consequências são maiores, porque daí você vai ter toda uma fixação da alteração. Então, quanto mais cedo, melhor. Em relação à amamentação, se você fosse dar uma orientação para as mães, até que época estaria indicada a amamentação, considerando todas esses benefícios motores para a face, para o organismo todo? Mais ou menos até os 2 anos, né? Aquela criança que mama até os 5 anos de idade, vamos imaginar assim, né? A gente sabe que, do ponto de vista psíquico, ela pode ter alguns problemas, como fixação na fase oral e tal, né? Aham. Mas então, até que ponto? Até os 2 anos, então? Mais ou menos seria até os 2 anos, né? Mais ou menos até os 2 anos. Porque daí, até os 2 anos, eu já vou ter meus dentes na posição. Então, e a criança já entrou com alimentação, né? Uma alimentação normal. Então, a amamentação ela vai ter uma fase mais reduzida, a posição da amamentação, que ela já vai ter a mastigação da comida. Então, não há necessidade de prorrogar por mais tempo a amamentação. Tá? Seria isso? Ótimo. Para complementar, a orientação é a amamentação até 2 anos de idade, porque o leite materno ainda supre, né? Porém, tem Sim. que complementar, porque não supre 100%, né? A criança Então, já entrou com a mastigação, né? A alimentação de alimentos mais rígidos, mais pastosos. Né? isso tem muito a ver com a Então, relação mãe e filho, né? Para ver até onde se estender. Mas eu é, queria dizer que eu fui aqui, desenvolvi mastigação cruzada, porque eu tomei mamadeira até 13 anos de idade. Eu brincava de casinha e fui. Não sei se eu já tinha dito isso a vocês, né? Mas agora, então, eu tomava escondida a mamadeira. Aí eu fui usar aparelho, aqueles de colar, de ferrinho, e isso, aguentar né? aqui na cabeça, lá pelos 15, 16, né? 14, 15, 16. E aí, agora, Serena, quando eu tive minha filha, eu tive que complementar, né? Eu fiquei exclusiva até o 5º mês e ela não engordou mais. Então, fui complementando, mas eu não complementei nem com copo e nem colher. Eu, né, Foi da coloquei a mamadeira. mamadeira e segui na mamadeira, né? Botando suco e tal, para depois, então, a alimentação, né? E ela deve estar no 8º aparelho, só que ela tem 9 anos, e acho que talvez seja o penúltimo, segundo a dentista que está cuidando dela. Nós estamos usando aparelho desde 4 anos de idade. E aí, o mais legal é que eu usei esses, né? E ela não vai usar, né? Quando ela tiver 13, 14, 15, ela já Sim, foi ela está com aparelhos tratada bem ortopédicos. cedo, né? Ela está tratando com ortopedia, né? Dos maxilares. Isso, aqueles aparelhos Móveis. móveis, né? Que tem isso ali mesmo, ela vai apertando e vai alargando em cima para dar espaço, né? Os dentes Fazendo a vão movimentação superior e nascendo. inferior. Que é uma coisa que é funcional, tanto que a ortopedia Funcional. funcional dos maxilares, Isso. porque ocorre a estimulação neurológica. Existem muitos sensores terminais nervosos dentro da boca. Então, eles fazem os estímulos de crescimento, que é uma coisa que é natural. Achei que nós aqui evoluímos, né? Apesar de, né, manter. Mas a minha pergunta é assim, no meu caso, né? Eu, assim, quis amamentar e a maioria das mulheres querem, mas aquelas que há alguma coisa, Ocorre alguma situações intercorrência, e isso. situações, né? Então, tu achas que... E eu também vou dizer para vocês que sempre usei agora com a Serena o bico ortodôntico. Tinha aprendido errado, já faz 1 ano que eu digo às clientes e às doas que devemos usar o bico redondo, É o né? bico Fininho, redondo. o redondo, porque eu aprendi com Isso. você, né? É. E durante muito tempo, e a Serena usou toda a vida esse bico ortodôntico. E aí E ela o bico fechou como você ortodôntico é o falou, né? pior bico que tem. Isso. Então, É o para pior ver bico. como a gente é, né? Pedro também, né? Que existe Pedro também. uma indústria atrás, né?
que tem um monte, Imagina quantos, né? Porque tem mamadeiras de todos os estilos. isso. Mas aí tu farias como? Porque, né? Com o copo, com Seria o copo, copo, né? copinho de Colher é muito pouquinho, transição, copinho. é, Uhum. é. Melhor Porque do daí que, né? eu preciso ter um estímulo de crescimento da mandíbula, né? O primeiro é o estímulo de crescimento da mandíbula. A mandíbula fazer esse movimento de pistãozinho, a protrusão e a retrusão, né? Vem para frente. Que é isso que o peito vai fazer, esse tipo de estimulação que o peito vai fazer. Com a madeira, eu só vou fazer a abertura, a apreensão do bico, e vou usar essa musculatura aqui, a perioral, que é o bucinador. Então, eu vou fazer só isso, né? E com esse movimento, eu vou aumentar, vou tonificar o bucinador e eu vou apertar aqui a região dos pré-molares nossos. Por isso que eu falo assim, da pressão que foi, apertou, e realmente apertou essa região, porque o bucinador estava muito hiperativo, né? Muito potente, então ele vai fechar. Muitas vezes fala assim, fechou, a criança está na chupeta, vai assim, tira a chupeta até os 2 anos, fecha. Fecha, muitas crianças fecham. Se ela não colocar a língua ali, ela vai fechar. Só que na região de lateralidade, anteposterior, não, anteposterior, de lateralidade, ele perdeu o volume, ele perdeu o espaço, ele perdeu isso daqui. Então, ele fica cruzado, muitas vezes ele fica cruzado. Então, mesmo que você tire o bico, por 2, 3 anos, ele teve uma perda de espaço. Tá? Doutora, a chuquinha, que é quase é uma mamadeira, mas ela é diferente, né? Ela tem um bico mais comprido. Se uma criança não pode, por algum motivo, mamar na mãe, seria uma solução essa chuquinha, utilizada até por um período um pouco mais prolongado, antes de administrar a mamadeira propriamente dita? Porque a chuquinha, o bico dela é mais longuinho, né? Isso. Mas só que a chuquinha é pequenininha, ela não... Mais delicada. Ela é mais delicada, mais macia. Mas só que ela é pequena, né? Então, para criancinhas pequenininhas, que uma criança maior que ela precisa de um volume maior de leite, ela não vai ajudar. A gente fica pensando numa forma de resolver, né? A mama é insubstituível nesse caso, não tem jeito. Ou vai para o copinho de transição, o copinho, né? Para que a criança faça a amamentação. Existem crianças que tomam leite aqueles copinhos de cachaça. Mas parece que nós temos necessidade de estimular o oral, né? A criança vai automaticamente botar o dedo na boca, não vai? Não, nem sempre. Nem sempre? Não, nem sempre. E o uso da chupeta, muito mais, são os pais do que a criança. Às vezes a criança está lá quietinha, não está fazendo nada, a criança tira a chupeta, vem os pais e põe. Isso é uma coisa dos adultos. A avó, né? Não vou culpar as avós, mas isso é mais adulto. Daí, ainda para ajudar, amarra uma fralda, amarra alguma coisa na chupeta para conseguir cair, é fácil de achar, ou é o cheirinho da criança. Aquilo, né, aquela fralda que está amarrada, é um peso e vai fazer isso daqui, né? Então, a criança vai rodar a cabeça ainda porque ela está com peso. Quanto pesa aquele pano que está pendurado, aquele que está amarrado lá na cabeça? Então, a criança vai fazer isso daqui. Ela vai fazer uma retificação, vai fazer uma alteração da posição da cabeça, então vai ter um alongamento aqui, vai ter um encurtamento aqui nas posições desses músculos no esternocleido, vai ter uma alteração aqui no digástrico, ele vai ter um encurtamento. Então, vai ter alteração do ocioide, vai ter toda aquela alteração muscular. Se eu tenho uma alteração muscular,
eu vou ter uma alteração de posição óssea, né? Porque o osso tem um formato da estimulação, que é de músculo. Se eu tenho músculos potentes, eu vou ter um osso no formato bom. Se eu tenho falta de uso muscular, o osso não vai ter um crescimento correto. Kátia, Oi, Paty. queria te parabenizar também pela apresentação. Uma palestra maravilhosa sobre o assunto, que realmente muito pouco falado, né? E obrigada às organizadoras também pelo convite. Elas falaram que tinha sido já a primeira edição muito boa e eu fiquei super curiosa pelo assunto. E o Dr. Antônio fez uma pergunta muito próxima do que eu tenho, assim, do que me veio também em mente. Não sei se tu chegou nesse ponto, assim, de resposta, mas em relação qual a idade da criança que termina essa formação, né? Essa formação óssea e que se completaria esse ciclo, né? Digamos, tipo, com tantos meses ou tantos anos, essa formação... A formação óssea, crescimento ósseo é sempre, né? Sim. Então, conforme a fase da criança, ela vai ter o desenvolvimento ósseo. Então, a criança ela tem a primeira infância, ela tem um crescimento, daí a segunda infância um crescimento um pouco mais lento, daí na fase de crescimento é muito rápido, então depende quando que os pais vão procurar o profissional para poder fazer o tratamento. Mas Então, eu digo em relação ao estímulo que é recebido na amamentação, a importância... A mastigação. Se eu tiver uma mastigação só pastosa, uma alimentação... A criança, por exemplo, só come banana, não come mamão, ela não quer comer carne, não quer comer cenoura, ela não quer comer castanhas. São alimentos que eu tenho que fazer força, mastigar de um lado, passar o alimento para o outro, volta para cá. Se eu não fizer isso, eu não vou ter um estímulo de crescimento. E isso em adulto também. Se adulto só mastiga de um lado, eu vou ter uma mastigação unilateral. Eu tendo uma mastigação unilateral, eu vou fazer uns desenhos aqui com a mão, movimentos com a mão, vocês vão tentar entender. A cabeça da mandíbula. Aqui é a cabeça da mandíbula, ok? Essa posição, certo? A cabeça da mandíbula, ela roda na cavidade glenoide, que é essa cavidade que nós temos aqui, ele vai fazer esse movimento, ok? Quando eu faço um movimento de abertura, eu vou fazer essa posição, certo? Isso daqui é o movimento de abertura e fechamento. Então, a cabeça da mandíbula faz esse movimento. Nós temos um osso ímpar em duas articulações, ok? Esses movimentos não são iguais, a não ser quando eu faço um movimento de abertura, é igual. Mas se eu vou fazer um movimento de mastigação, o movimento aqui da mandíbula são diferentes. Por exemplo, eu vou mastigar desse lado de cá. Quando eu vou mastigar, esse lado chama-se o lado de trabalho. O outro lado é o lado de balanceio. O lado de trabalho, ele vai fazer esse movimento no movimento de mastigação. Ele roda, tá? Então, um lado ele roda, e o outro lado, que a gente chama de balanceio, ele vai fazer esse movimento. Ele vai sair dentro da gravidade. Então, é um balanço que ele faz. Um lado de trabalho, ele roda, e o outro lado faz o balanceio. O lado que eu mastigo, que é o lado de trabalho, ele roda. Então, o crescimento ósseo são diferentes. Se eu faço só o trabalho, se eu só rodo, ele vai ser esse osso, a cavidade glenoide. Tá? Ele vai só de um lado de cá, ele vai só fazer esse movimento e o lado de cá vai sair. Então, o rosto meu vai crescer de uma maneira
alterada. Você consegue entender, Paty? Tá? Então, o lado que eu mastigo, aqui vai ser mais gordinho que o outro lado. Tá? A posição dos ossos, dos dentes, vão ser diferentes. Um dente vai ser mais... a posição... O dente, ele tem aquelas pontinhas que chamada cúspides. Conseguem ver a posição do dente? Uhum. Deixa eu pegar um molar. Molar? Tá? Esse daqui seria um pré-molar, um pré-molar, e esse daqui um molar. A função dessas posições... Só um pouquinho. Esse é um molar superior. Ele tem o que a gente chama de uma ponte de esmalte aqui, tá? Isso daqui chama-se cúspide. Aqui são cúspides. E aqui são chamadas sulcos. Ok? Aqui são sulcos, em que o alimento escorre por aqui, nessa posição. Esse é um dente inferior. Tem as cúspides, tá? E aqui tem os sulcos, por onde escapam os alimentos. E vai se encaixar no inferior dessa maneira, tá? Nessa posição. Superior e inferior. Então, o superior, ele vai estar mais na frente do inferior. E eu vou fazer esse movimento, quando é ao lado de trabalho, eu vou fazer esse movimento. Ok? Então, se eu faço esse movimento de trabalho, o outro lado, do outro lado, vai ir mais para cá também, que ele vai fazer um movimento de balanceio. Então, esse lado é o lado onde eu mastigo, é o lado de trabalho. Eu vou fazer esse movimento, certo? O outro lado da mandíbula, ele também vai seguir esse movimento, mas ele vai fazer um movimento de balanceio. Então, se eu só mastigo do lado de cá, se eu só faço esse movimento, que é essa posição aqui, que eu vou fazer a trição, o outro lado vai estar sempre saindo. São movimentos pequenos, mas ele vai estar sempre saindo. Então, eu vou fazer uma alteração da posição desses dentes aqui também, nessas cúspides aqui. Então, quando eu saio para o lado de cá, o outro lado vai estar fazendo o outro lado vai estar fazendo esse movimento. Um lado saiu e esse daqui vai estar fazendo o outro movimento. Então, um lado não vai ter o estímulo correto, não vai ter a posição das cúspides são diferentes. Essa alteração de posição aqui, se eu faço uma mastigação lateral, eu vou ter uma disfunção da articulação devido ao crescimento e posição da mandíbula. Então, até que idade que eu vou poder tratar? Depende da idade com que você for, depende do que está acontecendo, porque sempre vai ter o crescimento facial, sempre vai ter a estimulação. Então, é difícil eu falar, você tem que ir com 9, 10, 15, depende do que está acontecendo, depende de como que está dentro da boca, porque cada fase vai ter uma situação diferente. Então, por exemplo, se eu pegar um adulto que só mastiga de um lado, ou uma criança que só mastiga de um lado, ela vai ter o crescimento dela diferenciado. Seria essa a tua pergunta, Paty? Vou voltar aqui o microfone. Na verdade, era assim, até que a pergunta do Dr. Florindo foi até que idade que tu recomendaria a amamentação, né? Tu falou ali dos 2 anos. Então, tipo, o estímulo que a amamentação pode dar para melhor formação, tu acredita que se conclui, assim, o que a amamentação tende a contribuir com essa formação, se completaria até os 2 anos? Isso, depois... Mas nada impede que a continuação de uma... com mastigação normal.
depende também de como que a mastigação vai ser Isso, desenvolvida, para saber também se essas implicações de disfunções não vão acontecer, né? isso. Uhum. E uma amamentação que vá até 6 meses, 8 meses, e ser adicionado bicos artificiais, também pode ter todos os prejuízos que tu explanou agora também. Pode. Uhum. Assim, mesmo que a criança às vezes mame exclusivamente no peito, a gente não pode dizer que a criança não vai ter uma alteração de crescimento facial, não vai ter uma alteração de posições dentárias, né? Não é 100%, tem muitas crianças que mamam exclusivamente no peito e que, infelizmente, ela tem alterações de crescimento. Né? Mas a grande parte das alterações de crescimento facial, elas são decorrentes da alteração, da falta de amamentação do peito na primeira infância, né? Então, quanto mais tempo ela mamar no peito, melhor será. Se criança, ela, por exemplo, ela mama no peito 1 ano, 2 anos, mas ela tem uma mastigação errada, os pais não estimulam a criança a comer uma alimentação mais dura, mais rígida, comer uma carne mais dura, não uma carne muito picadinha. Tem crianças, às vezes, a criança está com 4, 5 anos e os pais dão quase que carne moída para a criança, para ela não ter que mastigar. Não dá estimulação, não dá um milho, uma comida mais dura, uma maçã, um pão amanhecido, uma coisa que a criança tem que comer. Então, os pais também não contribuem, eles dão uma comida muito mole para a criança. Então, porque a nossa comida é muito cozida, nós temos uma alimentação nossa errada, né? Então, isso também impede de que tenha um crescimento facial adequado. A nossa alimentação é muito errada. É muito salgadinho, muito iogurte. A gente não precisa mastigar hoje em dia. Antes ainda tinha as papinhas, acho que hoje quase ninguém faz uso daquelas, né? Mais artificiais, mas ainda lembra? Tinha aqueles que compravam Sim, pronto. os Nem sei se danoninhos da tem. vida, né? Perfeito, Mas, obrigada. mas tem muitos pais que a criança uma alimentação errada, então ela vai ter o crescimento facial inadequado. Nós Crianças fomos na fono também, né? Hã? Nós precisamos buscar a fonoaudióloga também com a Serena e ela orientou que comesse as castanhas e as cenouras. E eu não, né, não estimulei, né? E ela nunca comeu carne. Lembra? A Serena nunca comeu carne. E a soca de milho, eu tiro o milho e ponho no prato. Ela não morde o milho lá, né? Então ela não tem essa estimulação, a musculatura da Então, Serena. só que agora eu vendo os teus slides, a Serena faz, meio ano que começou a comer carne, agora com 9 anos. Pedacinhos, tal, mas ela come. Agora, então eu fiquei pensando, será que porque abriu, porque modificou, e ela ficou com essa Possivelmente, vontade, né? tem que verificar, a Serena está com 9 anos, né? Ainda está com dentinho canino, a gente tem que observar a posição dos caninos. Se o canino está pontudo, não está tendo mastigação correta, ela ainda está só com movimento de abertura e fechamento. Porque se o canino está pontudo, ele trava os movimentos laterais, aquela ponta trava, então tem que dar uma cortada naquilo lá. E uma coisa muito legal, assim, até falando para a Paty, no início da carreira, né, antigamente, há 15 anos atrás, nós trabalhávamos com o Paulo Imbruski e a esposa do Paulo também trabalha como dentista, e ela vinha nos cursos de pais falar que nós tínhamos que recém-nascido passar gazezinho, e tinha lá não sei mais o nomezinho do dedinho que a gente faz ali, higiene da boca mesmo, durante a amamentação, sem dente nenhum na boca. Sim, Foi ali que eu aprendi que tinha que fazer isso, sabe? Antes de ela falar, eu não sabia que tinha que fazer isso. Sempre a limpeza. E foi ela que nos orientou a buscar cedo a ortodontia, porque ela iria possivelmente ter alguns problemas. Então, fomos cedo buscar isso, assim, né? Acho que é algo que a gente tem que colocar no pacote de filhos, né? A gente vai trabalhar o puerpério, a amamentação, lembrar também que
que fantástico que é, né, o ser humano, super complexo. E está tudo interligado, ele está inteiro isso. interligado. Se você faz uma alteração... Imagina a postura, né? Vai fazer efeito lá na posição do pé. Tem que incluir essa fala nos cursos dos pais, né? Sim. Precisa incluir, porque, infelizmente, muitos profissionais não têm noção ainda. A chupeta, além de agravar, né, fisiologicamente, ela também é uma bengala emocional. Você dá chupeta quando chora, quando está irritado, quando está cansado ou para dormir. Então, depois eu tenho que pensar que eu preciso de alguma coisa para dormir, quando eu estou irritado, eu não me basta, eu não sei controlar as minhas, ou administrar, né, as emoções, tem tudo isso. Tá certo que quando a criancinha é recém-nascida, ela está assim, reconhecendo o mundo, ela estranha. Mas depois, a criança não precisa da chupeta, ela não precisa de um pacificador. Assim, o problema é assim, a criança está parada, os pais estão lá e tuxa a chupeta na criança. Esse que é o problema maior. A criança, às vezes, ela não está pedindo uma chupeta. Ela não está chorando, ela não está desesperada, ela não está sentindo dor. Ela está lá brincando, ela está de boa, né, como se fala, e está com uma chupeta dentro da boca. Isso, infelizmente, vai fazendo a alteração, a posição dos dentes. Eu estou com um estímulo constante ali, o bico da chupeta, meus dentes vão se separando para poder abrir espaço para aquele bico que está ali, constante. Nisso eu vou fazer uma mordida aberta. Nós já passamos bastante do nosso horário, sabe? Mas como estava interessante, a gente foi indo. Que bom. Mas temos mais perguntas, fiquem à vontade, já que a gente passou um bocadinho, vamos dar vez, né? Se tem mais alguma. Não mais? Estou à disposição. Qualquer coisa, se aparecer alguém lembrar de alguma coisa, pode mandar mensagem para a Sara, ou para a Beth, ou para a Paulinha, que elas enviam para mim. Tem esse consultório aonde? Aqui, né? Eu tenho aqui em Itajaí, na rua 15 de novembro, número 53, mas eu não trabalho só com ortopedia, eu trabalho com acupuntura também, que é a terapia crânio-sacral. Então, se tem alguma alteração de desenvolvimento ou dores, a gente trabalha com outros estímulos também. Por exemplo, se eu tenho uma alteração muscular, eu posso utilizar a acupuntura para fazer relaxamento ou a terapia crânio-sacral para reequilibrar o funcionamento da estrutura óssea, muscular, facial. Você vai ajeitando aquele trabalho. Aí eu trabalho com essas terapias no Espaço Floresça, lá na Lauro Miller. Muito bem. O doutor Clarindo, falou alguma coisa? Mais criança você atende, doutora? Atendo crianças pequenas. Só crianças? Hã? Só crianças? Não, atendo adulto também. Ah, é? Atendo adulto. Porque eu trabalho com ortopedia. Ortopedia, com qualquer idade, você pode fazer o trabalho com ortopedia. Independe da idade. Vou marcar uma consultinha. Seja bem-vindo. Será muito bem-vindo. Obrigado. Que bom, então. Acho que... Não sei se vocês, mas aqui, 9h30, eu tenho que botar alguém na cama, porque ela agora estuda de manhã cedo, né? Então já está no horário. Isso, eu digo, agora ela trabalha, das 8 às 5 ela estuda, então eu digo, agora é você quem trabalha, né? Durante o dia, né? Mas gostei muito, né, Cátia? Aliás, eu adoro, né? Sou suspeita, né? Eu repito e vou repetir sempre essa tua fala, porque eu também trabalho, né? Com a linha corporal, né, na psicoterapia, então eu fico encantada em saber o quão ligado, né, nós somos fisiologicamente, emocionalmente. Né? Seria, assim,
considerando a importância do assunto, eu acho que seria muito interessante que nós produzíssemos um material que nós pudéssemos distribuir nas maternidades, sabe? Olha que ideia. Que a doutora, a gente sentasse e fizesse um materialzinho informativo, eu acho que seria muito importante, sabe? Acho que o papel da Nascendo em Família é trabalhar com assistência humanizada ao nascimento e já ajudando no fim da ignorância, né? Porque as pessoas dão chupeta para as crianças não é por maldade, é por ignorância mesmo, né? Porque muitos acham bonito. Porque eles acham bonito dar chupetinha, a criança fica... Né? Muitas vezes é isso. E você usa uma palavra bem interessante, né? Que eu vou aderi-la. Pacificador, né? A chupeta, então, cala a boca, deixa tudo tranquilo. Né? Tranquilo. Os pais deixam os pais em paz, né? E perigoso, né? Isso. A gente pode fazer uma fala sobre a chupeta igual à questão emocional, né? Não só essa fisiológica, né? Enfim. Está tudo interligado, né, Sara? Mas olha, já anotei, viu, doutor? O senhor sempre com as super ideias.